Fone de ouvido estiloso, com boa bateria e super confortável. O vídeo de hoje é do Hypen 2. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do Hypen 2 fones de ouvido que foram me enviados pela Rolling Squares, que é a fabricante desse fone de ouvido. E eu já adianto que tem muita coisa legal para falar sobre esse modelo, mas antes, desce o player aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque além de reviews de fones de ouvido, eu faço um monte de conteúdo relacionado à tecnologia aqui no canal, então não deixa de clicar aí para se inscrever e não perder nenhum dos conteúdos que eu posto por aqui. Estou um pouco deficitário nas publicações de vídeos aqui no canal, mas é por um bom motivo, olha o motivo aparecendo aí na tela. Mas enfim, espero que essa falha aí nas publicações não afete aqui a relação que a gente tem de parceria e tudo mais, de amigos que a gente tem aqui no YouTube. Vamos lá falar do Hypen 2, esse fone de ouvido que, cara, é um fone de ouvido importado, mas ele tem algumas coisas que valem muito a pena se você quer considerar aí um fone de ouvido mais premium para o seu dia a dia, seja para escutar música, podcast, vídeo, essas coisas todas. Eu vou começar falando do design, principalmente da caixinha, porque é uma caixinha um pouco grande até, mas é uma caixinha que te dá funcionalidades muito interessantes. Por exemplo, para poder carregar via sem fio. Você pode colocar isso aqui em cima de uma base de carregamento sem fio que vai carregar os seus fones de ouvido. É uma facilidade muito grande, é uma característica muito interessante de fones de ouvido que você pode usar, por exemplo, a mesma base de carregamento do seu celular também para os seus fones de ouvido. E essa caixinha aqui é responsável por dar mais 3 cargas nas baterias do seu fone de ouvido. Então você tem, junto das 9 horas de reprodução contínua que os fones têm, mais 3 cargas, o que totaliza aí 36 horas de reprodução contínua usando uma única carga dessa caixinha. Ela tem carregamento do tipo USB-C, se você quiser usar via cabo, e como eu falei também, dá para usar esse pad de carregamento, o Key Charger, que é uma mão na roda e eu adoro. É uma caixinha grande, mas é uma caixinha que acomoda muito bem os fones de ouvido. Esses fones de ouvido aqui, eu vou deixar ela de lado aqui rapidinho, já vou falar dos fones de ouvido, mas só para fechar, você pode comprar esses fones na cor vermelha, que é essa aqui que eu tenho para fazer review, tem o preto também, que é o mais clássico, por assim dizer, é o mais é o menos chamativo de todos, e tem um rosé também, que é muito bonito, muito elegante para as meninas aí, ou para os caras também que gostam de rosa, para poder ter essa disponibilidade de cores. Achei muito legal. Na versão antiga, no Hypen 1, se eu não me engano, eles só tinham um preto e um branco, e aí esse ano eles tiveram um preto, um rosa e um vermelho. Pode ser que tenha outra cor aí vindo em breve, mas eu achei uma seleção de cores bem bonita. Eu já vou começar falando do grande diferencial do Hypen 2 para mim, que é questão de conforto e ergonomia de um fone de ouvido. É claro que ele tem qualidade sonora muito boa, eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas o grande ponto para mim aqui nesse fone é o conforto. Ele tem um design muito diferente de fones de ouvido Bluetooth, intra-auriculares e tudo mais. E, cara, esse fone de ouvido aqui é muito confortável. Primeiro que ele é muito leve. São 9 horas de bateria numa cápsula super pequena. E, enfim, tem um problema, e não é um problema, é uma característica que eu não gosto tanto, que é o fone de ouvido com pads de toque aqui na lateral. Eu não acho o ideal, para mim seria toque, mas tá tudo bem também. E é um fone muito leve, como eu falei, que se encaixa muito bem no seu canal auditivo. E cara, você pode ficar aqui horas usando as 9 horas de bateria dele sem perceber que você está com fone de ouvido, que é incrível. Ele não pesa, é super confortável para usar. E um grande fator disso, dele ser confortável, é porque ele usa borrachinhas, já vem na caixa, né, um kit de borrachinhas de memória. Não é borrachinha, são memórias. São espumas de memória. É aquela espuma que você aperta, coloca no seu canal auditivo, ela expande e aí ela vai isolar ruídos externos, ou seja, você não vai conseguir escutar nada muito de fora, assim, claro que se tiver um barulho muito alto você vai ouvir, mas ruídos, pequenos ruídos, algumas coisas assim, você não vai ouvir. É ótimo para poder praticar atividade física, por exemplo, porque fica muito bem preso ao seu canal auditivo. É muito confortável porque ele vai se adequar ao seu canal auditivo. Isso vai acontecer para cada pessoa de uma forma diferente, né? Cada um tem um canal auditivo de forma diferente. Então, assim, é um conforto muito grande, é um kit muito interessante se a gente para pensar em conforto, porque ele é pequeno, ele é leve, tem essas borrachinhas, não é borrachinha, essas espumas de memória que se adequam muito bem ao canal auditivo. Então, assim, é um fone de ouvido bem legal e é um fone de ouvido que, desses fones de ouvidos mais premiums, assim,
pra mim foi o mais confortável de longe até hoje. Tô aqui com o Pamu Mini, tô com o AirPods Pro, tô até com o J-Bud Vista aqui para poder fazer esse comparativo, e de todos o Hypen 2 é de longe o mais confortável. Tá, falei do principal ponto para mim, o que mais se destaca para mim nesse fone de ouvido, mas claro, ele tem várias outras coisas legais para serem comentadas. Ele tem Bluetooth 5.0, o que dá um ótimo range de conexão, né? Você não vai ter problema de conectividade, seja com seu relógio, com celular, com computador, que quer que seja, ele vai se conectar muito bem. E ele tem também um range de cobertura muito grande. Aqui eles falam de 30 metros de cobertura. Para ser bem sincero com vocês, eu coloco o fone aqui conectado no computador, vou na cozinha, não perde conexão, para mim já é ótimo, porque tem uma, duas, três paredes para poder atravessar, duas paredes para poder atravessar aqui, e ele funciona muito bem, se mantém estável de conexão, o que para mim é muito bom. Mas eu sei que tem muita gente que reclama de estabilidade de conexão de fones de ouvido, mas aí é porque tem muita antena perto, ou sei lá, tem muita interferência eletromagnética no ambiente, aí claro, vai deteriorar a capacidade de conexão do seu fone Bluetooth com o seu dispositivo, e é normal, é aceitável, infelizmente isso acontece. Junto disso, ele tem aptX, o que para dispositivos compatíveis vai te dar uma baixa latência e vai melhorar a qualidade de áudio. Não funciona para todos os dispositivos, funciona para alguns dispositivos que têm suporte ao aptX, que é uma tecnologia proprietária da Qualcomm, né? Então tem que ter um chipset Qualcomm para poder fazer isso funcionar. Tem o controle total nos pads do fone de ouvido, ou seja, você consegue avançar, retroceder, tem volume, tem ligar, desligar a chamada, tem tudo isso através dos controles do fone de ouvido. E tem um outro negócio para mim que é um grande diferencial também, que é o IP55. Para quem vai pegar esse fone de ouvido para praticar atividade física, cara, fica tranquilo, você pode suar o quanto for, pode até pegar uma chuva leve de vez em quando, que ele não vai ter nenhum problema. Ele não é totalmente selado para chuva e para você mergulhar e tudo mais, mas se você sua muito, se você, enfim, pega uma chuva de vez em quando, não vai ter nenhum tipo de problema com esse fone de ouvido. Eu também preciso comentar que ele tem 4 microfones, 2 de cada lado, e esses microfones extras são usados para reduzir ruídos externos. Então quando você está numa chamada, quando você está fazendo uma reunião, alguma coisa assim, ele pega uns microfones e faz uma frequência inversa no microfone para poder que vai captar a sua voz, para poder reduzir ruídos. E assim que fica a qualidade do microfone do Hypen 2 quando você está usando ele para alguma coisa. E essa aqui é a qualidade de gravação com os Hypen 2. É assim que as pessoas vão te ouvir se você estiver em uma videochamada, em uma reunião online usando esses fones de ouvido. E aí, ficou legal? Bom, já falei um monte desse fone de ouvido, não é mesmo? Mas até agora eu não falei da qualidade sonora. E pra mim é um grande ponto positivo também. Nesse quesito eu acho que ele tá muito mais perto de um Buds Plus, por exemplo, de um Pamu Quiet Mini, de um Cuba Mali, de um Apollo Bold, ou seja, ele está muito mais pro topo da cadeia em qualidade sonora do que daqueles fones mais básicos. Até porque ele custa $129. Se você usar o link que eu estou deixando aqui na descrição e o cupom que eu estou deixando aqui, ele vai ter um descontinho aí, mas é um fone de ouvido caro, ainda mais quando a gente está falando aí de $1 que já passou há muito tempo dos R$5. A gente está falando aí de um fone de ouvido de mais de R$500. É um fone de ouvido premium, que tem uma construção premium também, ou seja, é uma construção excelente. Para mim, é um dos grandes pontos positivos desse fone de ouvido para mim, e que também reflete na qualidade de áudio todo esse valor. É um fone de ouvido que você vai conseguir escutar graves e agudos sem nenhum problema, graves com uma pegada bem marcante mesmo, graves que encorpados, sabe? Graves que você consegue escutar e sente aquela coisa no ouvido que é muito legal, agudos bem cristalinos também, ou seja, uma qualidade de áudio muito boa, seja para ouvir podcast, para escutar música, para vídeo no YouTube. É uma qualidade que para mim está muito mais perto dos topos de linha nesse quesito, né, de fones de ouvido True Wireless, do que fones mais básicos. Eu adorei esse fone de ouvido, não tem nenhuma ressalva nele, apesar do preço, né? A única ressalva acaba sendo o preço. Se você está disposto a pagar o que esse fone custa, cara, vai sem nenhum problema, assim. Dos concorrentes dele, eu acho que o único que poderia bater de frente aí é um Pamu Slide, por exemplo, que vai ter mais tempo de bateria, que vai te entregar 10 horas de bateria, mas não é tão confortável quanto, a cápsula é mais pesada e o áudio não é tão bom quanto o do Hypen 2. Eu acho que nessa categoria, nessa faixa de preço, importando um fone de ouvido, essa aqui é a melhor opção. É claro, ele não vai ter cancelamento de ruído ativo igual outros fones de ouvido têm,
Mas nessa categoria, cara, não faz diferença. Essas borrachinhas, essas memórias, né, essas espumas de memória que vêm com fone de ouvido fazem muito mais diferença do que um sistema proprietário de cancelamento de ruído ativo, sabe? Eu gostei pra caramba desses fones de ouvido. Recomendo sem sombra de dúvida se você quer um fone de ouvido com ótima qualidade de construção, ótima sonoridade, com ótimos recursos e com uma bateria muito boa. Para mim, é um dos melhores fones de ouvido importado no mercado atualmente. Se você quiser comprar, tem um link aqui na descrição, como eu comentei. Se você quiser ver mais vídeos aqui no canal, tem 2 vídeos aparecendo aqui para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.